Ele fez o impensável. Revelou a verdade sobre seu passado sombrio, um segredo que caiu como um raio no meu peito, expondo feridas que eu jurava terem cicatrizado. O choque daquela confissão, dita entre o rugido do mar e o vento cortante, foi mais do que uma surpresa. Foi um desafio. A verdade nos colocou frente a frente com quem realmente éramos, e eu sabia que a verdadeira luta seria decidir se valia a pena continuar. O Tejo estava furioso naquela manhã de primavera, com rajadas de vento que faziam o Estrela do Minho estremecer, enquanto eu segurava o leme com firmeza. Aos 32 anos, o mar era meu refúgio, o único lugar onde eu, Gabriel Souza, podia esquecer as expectativas da família conservadora de Porto, que nunca entenderia quem eu realmente era. A regata anual de Lisboa era mais do que uma competição. Era minha chance de provar que eu controlava algo, mesmo que fosse apenas um barco enfrentando as ondas. Eu estava empatado na liderança, o casco do meu iate cortando a água com precisão, quando vi o adversário pela primeira vez. O iate dele, elegante e veloz, parecia dançar sobre as ondas com uma arrogância natural. No leme, um homem que comandava com uma intensidade que me fez hesitar por um instante. Diogo Mendes, como eu descobriria depois, pilotava com uma confiança que era ao mesmo tempo irritante e magnética. Nossos barcos estavam lado a lado na última volta, tão próximos que eu podia sentir a vibração do mar entre nós, como uma corrente elétrica. A linha de chegada se aproximava, e o som da buzina rasgou o ar. Ele venceu, por centímetros. Minha frustração queimava, mas não havia tempo para processá-la. Ele saltou para o meu convés com uma agilidade que denunciava anos no mar. "Boa corrida", disse, estendendo a mão. Sua voz era firme, com um leve sotaque açoriano que carregava um peso difícil de ignorar. Hesitei, mas apertei sua mão. O contato foi breve, mas suficiente para sentir um calor que não expliquei. "Gabriel Souza", respondi, tentando manter o tom neutro. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando algo além do óbvio. "Você navega como se estivesse fugindo de algo", disse, os olhos fixos nos meus. A frase me atingiu como uma onda inesperada. Ele não podia saber do peso que eu carregava. O amor não correspondido de anos atrás, quando meu melhor amigo, Tomás, recuou ao perceber meus sentimentos, temendo o que a sociedade diria. A rejeição me empurrou para o mar, para longe de Porto, onde eu escondia minha orientação para evitar as críticas da família. "E você navega como se o mar fosse seu", retruquei, querendo desviar o assunto. Diogo sorriu, um gesto lento que escondia mais do que revelava. "Talvez seja", disse, antes de voltar ao seu iate e desaparecer na bruma do Tejo. Aquele encontro ficou na minha cabeça como uma âncora mal içada, pesando mesmo quando eu tentava ignorá-lo. 3 dias depois, eu estava no cais de Cascais, verificando as cordas do Estrela do Minho, quando senti uma presença. Levantei os olhos, e lá estava ele, caminhando com uma confiança que parecia desafiar o mundo. "Gabriel", chamou, como se fôssemos velhos conhecidos. "Pensei em te encontrar aqui." Ele desceu para o convés sem pedir permissão, um gesto que me irritou e intrigou ao mesmo tempo. "Quero falar de navegação", disse, mas o tom sugeria outra intenção. "Sua técnica nas viradas é impressionante." Eu sabia que ele não estava ali por isso. Havia uma tensão no ar, como o instante antes de uma tempestade. "Não veio falar de navegação, veio?" perguntei, cruzando os braços. Ele parou, tão perto que eu podia sentir o calor de sua presença. "Não", admitiu, a voz mais baixa. "Vim porque não consigo parar de pensar em você." As palavras foram um soco no estômago. Ninguém nunca havia sido tão direto comigo, não desde Tomás. E mesmo assim, aquilo tinha sido diferente, confuso, cheio de vergonha. Diogo era outra coisa. Ele parecia não temer as consequências do que dizia. "Você não me conhece", respondi, tentando manter a guarda. "Então me deixe conhecer",
retrucou ele sem recuar. Janta comigo esta noite. Conheço um lugar em Cascais, simples, mas com uma vista que faz o mar parecer infinito. Hesitei. Minha vida era um equilíbrio delicado entre esconder quem eu era e buscar um espaço onde pudesse respirar. Aceitar o convite de Diogo era arriscar tudo isso, mas algo na forma como ele me olhava, como se visse além das barreiras que eu construíra, me fez dizer sim. Uma noite, concordei, minha voz mais fraca do que eu gostaria. Às 8 em ponto, ele apareceu no cais. O restaurante que escolheu não era dos turísticos ostensivos, mas um lugar pequeno, familiar, com mesas de madeira e uma vista deslumbrante do Atlântico. Sentamos num canto isolado, o som das ondas misturando-se às conversas suaves ao redor. Como encontrou este lugar? Perguntei, tentando quebrar o gelo. Minha família tem raízes aqui, respondeu ele, servindo vinho tinto. Meu avô açoriano vinha aqui quando jovem, antes de se mudar para Lisboa. E você? O que te trouxe para o mar? Tomei um gole de vinho, ganhando tempo. Não queria falar de Tomás, da rejeição, da pressão de ser quem eu era numa família que valorizava tradições acima de tudo. Sou de Porto, filho de pescadores. Comecei, mantendo a história curta. O mar sempre foi parte de mim. Meu avô me ensinou a ler as ondas, a sentir o vento. Mas vim para as regatas porque precisava de espaço. Era uma meia-verdade, mas suficiente. Diogo me observou com atenção, como se pudesse ler o que eu não dizia. Você carrega algo pesado, afirmou sem rodeios. Não sei o que é, mas vejo nos seus olhos. A franqueza dele me desarmou. E você? Perguntei, virando o jogo. Por que o mar? Você não parece alguém que precisa fugir. Ele riu, um som baixo e genuíno. Eu gerencio um negócio de importações. Parece glamour, mas é um peso, expectativas, pressões, decisões que afetam muita gente. No mar, sou só Diogo, nada de títulos, nada de jogos. Ele tocou minha mão sobre a mesa, um gesto simples que fez meu coração acelerar. E quando te vi na regata, algo em você me fez querer ser mais do que só Diogo. O contato da mão dele na minha era um risco, mas também uma promessa. Pela primeira vez em anos, senti vontade de me abrir, de contar sobre a dor de amar alguém que não podia me amar de volta, sobre o medo de ser julgado pela família. Mas antes que eu pudesse falar, ele continuou. Você já amou alguém que não podia ter? A pergunta me pegou desprevenido. Pensei em Tomás, nos olhares trocados na adolescência, nas conversas que nunca terminaram como eu queria. Uma vez, respondi, a voz quase um sussurro. Não deu certo. E você? Ele hesitou, então disse. Já tentei, mas sempre acabava sendo sobre o que eu representava, não sobre quem eu sou. O silêncio que se seguiu era carregado, como o ar antes de uma tempestade. Nossos dedos ainda estavam entrelaçados, e eu sentia o peso de tudo que não dizíamos. Gabriel, ele falou, tão baixo que me inclinei para ouvir. Quero te conhecer de verdade. Uma noite não é suficiente. Antes que eu pudesse responder, o garçom trouxe a comida, quebrando o momento. Mas a tensão entre nós só crescia, como uma corrente que puxava dois barcos para a mesma rota. Quando saímos do restaurante, caminhamos pelo cais sob o luar. O Atlântico sussurrava ao nosso lado, e Diogo parou, virando-se para mim. Você vai fugir agora? Perguntou meio sério, meio provocador. A pergunta ecoou o que eu sempre fazia, recuar quando as coisas ficavam reais. Não sei, admiti honesto. Ele deu um passo mais perto, tão próximo que eu podia sentir sua respiração. Então me avise quando decidir, disse, antes de tocar meu rosto e me beijar. O beijo foi breve, mas intenso, como uma onda que te pega desprevenido. Quando nos separamos, estávamos ofegantes. Isso é loucura, murmurei. É, ele concordou sorrindo, mas a melhor loucura que já senti. Ele voltou ao seu iate, e eu fiquei no convés do Estrela do Minho, tocando os lábios,
sabendo que algo havia mudado para sempre. O mar, sempre honesto, parecia me avisar. A tempestade estava apenas começando. Ele confessou um segredo que fez meu mundo tremer. Uma vida moldada por máscaras para sobreviver às expectativas. A revelação não foi apenas um choque, mas um convite perigoso a mergulhar em suas verdades e nas minhas. Cada palavra trocada naquela noite era um passo em direção a algo maior, mas também mais arriscado. Os dias após nosso jantar em Cascais passaram como ondas suaves, mas com uma corrente subjacente que eu não podia ignorar. Diogo aparecia no cais todas as manhãs, às vezes trazendo café quente, outras apenas sentando-se em silêncio enquanto eu ajustava as velas do Estrela do Minho. Aos 32 anos, eu, Gabriel Souza, havia aprendido a manter minhas emoções trancadas, especialmente depois de Tomás, o amigo de infância que rejeitou meu amor por medo do que diriam em Porto. Mas Diogo, com seus 35 anos e uma presença que misturava confiança e vulnerabilidade, estava desmontando minhas defesas. "Por que você continua voltando?" perguntei numa manhã, enquanto amarrava uma corda. Ele estava encostado no mastro, observando-me com uma intensidade que fazia meu estômago revirar. "Porque sinto que você entende o mar como eu", respondeu sem hesitar. "E porque quero entender você." A franqueza dele era desarmante. Eu queria contar tudo, sobre a dor de esconder minha orientação, sobre as noites em que o peso da família me sufocava. Mas, em vez disso, desviei. "E você? O que esconde, Diogo Mendes?" Ele riu, mas havia algo tenso no som. "Gerencio um negócio de importações. Não é tão simples quanto parece. Há pressões, expectativas. Às vezes, sinto que estou navegando num mar de regras que não escolhi." Ele se aproximou, a voz mais baixa. "E há coisas sobre mim que minha família nunca aceitaria." A confissão pairou entre nós, e eu soube que ele falava da mesma luta que eu. Viver uma verdade que o mundo ao nosso redor condenava. Naquela noite, jantamos novamente, num restaurante pequeno com vista para o Atlântico. O som das ondas era um lembrete constante do que nos unia. "Você já amou de verdade?" perguntou ele, os dedos traçando a borda da taça de vinho. A pergunta abriu uma ferida antiga. "Sim", admiti. "Tomás, um amigo de infância." Mas ele recuou, com medo do que os outros pensariam. "E você?" Diogo hesitou, então disse: "Já pensei que sim, mas sempre era sobre o que eu podia oferecer, não sobre quem eu era." Nossos dedos se tocaram sobre a mesa, um gesto simples que carregava um peso enorme. "Tenho medo de me abrir", confessei, quase num sussurro. "Medo de ser julgado, de perder tudo." Ele apertou minha mão. "Eu também. Mas no mar, Gabriel, não precisamos fingir." O toque dele era uma âncora, segurando-me num momento que parecia frágil demais para durar. Caminhamos pelo cais após o jantar, o luar refletindo na água. "Você já pensou em viver sem máscaras?" perguntou ele, parando para me encarar. "Todo dia", respondi. "Mas Porto não é um lugar fácil para isso." Ele tocou meu ombro, um gesto firme. "Então vamos criar nosso próprio lugar. Só nós, o mar e a verdade." O beijo que veio em seguida foi mais ousado que o primeiro, um compromisso silencioso que me fez querer acreditar. Mas a realidade não demorou a nos alcançar. No dia seguinte, recebi uma ligação da minha mãe. "Gabriel, ouvi rumores", disse ela, a voz carregada de preocupação. "Você está com alguém? Isso é apropriado?" O tom dela não era raiva, mas dúvida, o que doía ainda mais. "Mãe, é minha vida", respondi, cortando a chamada antes que ela pudesse dizer mais. A pressão da família, que eu temia há anos, começava a se fechar como uma rede. Enquanto isso, Diogo parecia mais tenso. Ele checava o telefone com frequência, os olhos escaneando o cais como se esperasse algo. "Problemas?" perguntei. Ele hesitou, então admitiu. "Negócios antigos, pessoas que não aceitam um não."
A vaga resposta acendeu um alerta. Que tipo de negócios? Pressionei. Ele desviou o olhar. Nada com que você precise se preocupar. Ainda. A evasiva dele plantou uma semente de desconfiança, mas o calor da mão dele na minha me fez querer ignorá-la, pelo menos por enquanto. A traição veio como uma onda traiçoeira, não de Diogo, mas do mundo que nos cercava. A verdade sobre seu passado, negócios sombrios que ele jurava ter deixado, trouxe uma ameaça real, enquanto a desaprovação da minha família cortava mais fundo que o vento do Atlântico. O choque de ser exposto me forçou a escolher: lutar ou fugir. A tensão entre mim e Diogo crescia como nuvens escuras no horizonte. Em Cascais, nossas manhãs no cais do Estrela do Minho eram momentos de calma roubada, mas a sombra do que ele escondia pairava sobre nós. Eu, Gabriel Souza, estava preso entre o desejo de confiar nele e o medo do que sua vida, e a minha, poderia revelar. A ligação da minha mãe ainda ecoava. Isso é difícil para nós, Gabriel. Pensa na família. A preocupação dela não era ódio, mas a expectativa de que eu me encaixasse no molde tradicional de Porto me sufocava. Naquela manhã, tudo mudou. Estava ajustando o leme quando vi dois homens abordarem Diogo no cais. Eles falavam baixo, mas a linguagem corporal era clara. Exigiam algo. Diogo mantinha a calma, mas seus punhos cerrados traíam a tensão. Quando me aproximei, ele tentou disfarçar. Gabriel, são só contatos de negócios, já estamos terminando. Mas os homens me olharam com um interesse que fez minha pele arrepiar. Então, este é o navegador de Porto, disse um deles, com um sorriso que não chegava aos olhos. Diogo, você escolhe bem. Chega, cortou Diogo, a voz afiada. Isso não é da conta de vocês. O homem mais baixo riu. Tudo é da nossa conta quando você deve favores. A ameaça era clara, mas eles partiram, deixando um silêncio pesado. Quem eram eles? Perguntei, o coração acelerado. Diogo hesitou, então confessou. Pessoas do meu passado, negócios de importação que nem sempre foram limpos. Já saí disso, mas eles não esquecem. Negócios sujos? Repeti, sentindo o chão oscilar. Contrabando de arte, nada violento, explicou ele rápido. Mas recusei propostas recentes, e agora estão me pressionando. A confissão era um peso que eu não esperava carregar. Eles sabem de mim? Perguntei. Ele assentiu, relutante. Viram nós dois. Acham que podem me atingir através de você. A revelação me atingiu como uma onda gelada. Ao mesmo tempo, meu telefone tocou. Era meu pai. Gabriel, sua mãe está chateada. Falaram de você com um homem em Cascais. Isso é verdade? A voz dele era firme, carregada de julgamento. É minha vida, respondi, desligando. A desaprovação da família, misturada à ameaça dos rivais de Diogo, fez o mundo parecer pequeno demais. Você precisa sair de Cascais, disse Diogo, segurando meus ombros. Por segurança. E fugir? De novo? Retruquei, a raiva misturando-se ao medo. Não vou te deixar enfrentar isso sozinho. Ele balançou a cabeça. Gabriel, essas pessoas não brincam. E sua família? Você já tem o suficiente contra você. A menção à minha família doeu, porque era verdade. Porto não era um lugar onde eu poderia ser quem era sem enfrentar olhares ou sussurros. Então me conte tudo. Exigi. O que você fez? Por que eles estão atrás de você? Diogo fechou os olhos, como se as palavras fossem difíceis. Fiz acordos com pessoas erradas, anos atrás. Antiguidades, peças raras. Nada que machucasse alguém, mas o suficiente para atrair atenção. Quando disse que estava fora, eles não aceitaram. Ele tocou minha mão. Não quero que você pague pelo meu passado. A honestidade dele era crua, mas não apagava a sensação de traição. Ele deveria ter me avisado antes. E a família, com sua pressão para que eu voltasse ao normal, tornava tudo pior. Talvez seja melhor nos afastarmos, murmurei,
odiando as palavras. Diogo endureceu. É isso que você quer? Fugir na primeira dificuldade? A acusação era um espelho da minha própria covardia, e eu não tinha resposta. A tempestade não era só no mar, era dentro de mim. Quando os rivais de Diogo nos encurralaram, a verdade sobre meu passado veio à tona. Um choque que quase me paralisou. Mas escolhi lutar. Não por mim, mas por ele, enfrentando o medo que me definira por anos. O mar estava inquieto quando partimos de Cascais a bordo do Magnífico, o iate de Diogo. Ele insistira que fugíssemos para um lugar seguro, longe dos homens que o pressionavam. Eu, Gabriel Souza, ainda processava a confissão dele sobre os negócios antigos e a rejeição da minha família, que ecoava como um peso no peito. Eles vão nos seguir? Perguntei, olhando as luzes do cais diminuírem. Talvez, respondeu Diogo, ajustando o piloto automático. Mas o Magnífico é rápido, e eu conheço estas águas. A noite estava clara, mas nuvens escuras se formavam no horizonte. Diogo me mostrou os controles do iate, suas mãos guiando as minhas com uma calma que contrastava com a tensão nos olhos. Se algo acontecer, use o rádio, canal 16, disse ele, sério. E há um cofre na cabine. A combinação é a data do nosso primeiro encontro. A revelação de que ele escolhera aquele dia me fez hesitar. Mas antes que eu pudesse responder, um barulho cortou o silêncio. Um iate menor apareceu, sem luzes, aproximando-se rápido. São eles, murmurou Diogo acelerando. Não havia tiros, mas a ameaça era clara. Eles queriam nos parar. O que fazemos? Perguntei, o coração disparado. Sobrevivemos, respondeu ele, a voz firme. Então, apontei para o horizonte. Tempestade. O medo me atingiu como uma onda. Anos antes, em Porto, perdi Tomás numa borrasca. Ele insistira em continuar navegando, apesar dos meus avisos, e o mar o levou. A culpa ainda me assombrava. Podemos contornar, sugeriu Diogo, vendo minha hesitação. Não, decidi, surpreendendo-me. Entre na tempestade. Eles não vão nos seguir. Ele me olhou procurando certeza. Você tem certeza? Depois do que aconteceu? Confio em você, respondi, sentindo a verdade naquelas palavras. E não vou fugir. A tempestade nos engoliu com ventos que faziam o Magnífico gemer. Diogo pilotava com precisão, antecipando cada onda. Eu ajudava, gritando comandos. Cabo à esquerda, enquanto segurava o leme auxiliar. Pela primeira vez desde Tomás, eu estava presente numa tempestade, não paralisado, mas vivo, movido pela necessidade de proteger Diogo. Nossos movimentos eram sincronizados, como se navegássemos juntos há anos. Os perseguidores recuaram, intimidados pelo mar furioso. Quando saímos da tempestade, exaustos mas vivos, ancoramos numa enseada protegida. Diogo me puxou para um abraço, sua respiração quente contra meu pescoço. Você foi incrível, murmurou. Nós fomos, corrigi, tocando sua mão. Naquele momento, confessei. Perdi alguém numa tempestade. Tomás. Eu era o capitão, e ele morreu por minha culpa. Diogo segurou meu rosto. Não foi sua culpa. O mar é maior que nós. As palavras dele aliviaram um peso que eu carregava há anos. Estou me apaixonando por você, admitiu ele, a voz rouca. Mas tenho medo de te arrastar para o meu caos. Eu o beijei. Um beijo que dizia tudo o que eu não conseguia. Não vou fugir, prometi. Não mais. A decisão era clara. Enfrentaríamos o que viesse, juntos. A verdade nos libertou, mas a um custo. A revelação do meu passado e a escolha de Diogo de deixar tudo para trás foram um choque que redefiniu nossas vidas. A justiça não veio fácil, mas nos ensinou que o amor verdadeiro é construído na coragem de ser quem somos. 3 meses após a tempestade, Diogo e eu estávamos ancorados na costa da Madeira, longe das ameaças de Cascais. Ele havia cortado laços com os antigos rivais, redirecionando seus negócios para caminhos legais.
Como você fez isso? Perguntei, enquanto ajustávamos as velas do Magnífico. Ofereci algo que eles queriam mais que minha cooperação. Respondeu com um sorriso enigmático. Agora, estou fora disso. De vez. A certeza dele era um alívio, mas meu maior desafio ainda era interno. Liguei para minha mãe semanas antes, decidido a ser honesto. Mãe, amo Diogo. Isso sou eu. Podemos conversar? Após um silêncio longo, ela disse: vai ser difícil, Gabriel. Mas você é meu filho. Não era aceitação total, mas um começo. Meu pai levou mais tempo, mas aos poucos, a família começou a ceder, vendo minha felicidade. Voltamos a Porto para enfrentar as conversas cara a cara. Minha mãe nos recebeu com um jantar simples, os olhos ainda carregados de dúvidas, mas também de carinho. Você parece mais leve, disse ela, olhando para mim e Diogo. Meu pai, sempre calado, apertou a mão de Diogo. Cuide dele. Foi tudo o que disse. Era o mais próximo de aprovação que eu podia esperar, e era o suficiente. Casamos numa cerimônia pequena na costa algarvia, com o Atlântico como testemunha. O mar que já havia tirado tanto de mim, agora celebrava nossa união. Meses depois, adotamos Sofia, uma menina órfã de navegadores, encontrada num abrigo em Lisboa. Aos 7 anos, ela nos olhou com olhos curiosos e perguntou: vocês sabem navegar? Diogo e eu trocamos um olhar, sabendo que ela era parte do nosso futuro. Anos depois, navegávamos em família ao largo do Algarve. Sofia, agora com 10 anos, aprendia nós com a seriedade de um capitão. Papai Diogo, é um nó de escota, não um nó direito, corrigiu, apontando para a corda. Diogo fingiu indignação, mas seus olhos brilhavam de orgulho. Ela é melhor que nós, disse ele rindo. Eu sorri, lembrando como o mar nos uniu. Naquela noite, ancorados numa enseada calma, sentei-me com Diogo no convés, sob as estrelas. Você sente falta da aventura? Perguntei. Ele entrelaçou nossos dedos. Temos uma aventura diferente agora. Uma família. Concordei, sentindo uma paz que não conhecia desde a perda de Tomás. O amor não correspondido do passado me ensinara a valorizar o que tínhamos agora. Por que você ficou? Perguntei, olhando para ele. Quando tudo era tão perigoso. Ele beijou minha mão. Porque você me deu algo pelo que valia a pena lutar. E porque te amo. O mar sussurrava ao nosso redor, e eu soube que havíamos encontrado nosso porto seguro, não num lugar, mas um no outro. A jornada nos ensinou que o amor verdadeiro exige coragem. Coragem para enfrentar o passado, para ser quem somos, para construir uma família contra todas as probabilidades. Sofia, dormindo na cabine, era a prova de que as tempestades, por mais duras que sejam, podem levar a novos começos.